Um dia, dois camponeses que eram muito amigos começaram a trabalhar bem cedo em suas roças. Mas naquele dia, os dois homens haviam esquecido de louvar Exu. Exu, o orixá da comunicação, que sempre tinha colaborado com os dois, ficou furioso. Usando o chapéu pontudo, de um lado branco e do outro vermelho, Exu resolveu criar um mal-entendido entre os dois amigos. Ele caminhou na divisa das duas roças e, quando passou entre os dois amigos, cumprimentou com um aceno. Primeiro, o da direita e depois o da esquerda. Os camponeses entreolharam-se desconfiados. Quem era o estranho de chapéu branco? Perguntou um. Quem é o desconhecido de chapéu vermelho? Questionou o outro. O chapéu era branco! Branco! Frisou um. Não! O chapéu era vermelho! Garantiu o outro. Os amigos começaram a brigar e a discutir sobre a cor do chapéu do tal desconhecido. Branco! Vermelho! Branco! Vermelho! A briga ficava cada vez mais intensa. E Exu, vendo isso, saiu cantando, rindo e dançando.
Quando Oxum pisou a terra, a vida tocou o mundo. Foi água que preencheu de amor. Quando Oxum pisou a terra, foi que se alcançou a beleza de tudo. E a beleza então desaguou felicidade nos corações. Quando Oxum pisou a terra, e a vida se deu nas árvores, nos animais e nas crianças. O mundo lavado de axé conheceu, onde tudo nasce, a bênção da criação. Homem, menino, menina, mulher, toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade vinha. Presente na água doce, presente na água. Homem, menino, menina, mulher, toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade vinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa live vai ficar aqui gravada. É um prazer ter todos vocês, todas e todos aqui nos acompanhando. Sejam bem-vindos ao canal do NEAB da UFES, no Novembro Negro de 2021 da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, aproveite aí, dê o seu like, o seu joinha, se você gostar do conteúdo, e compartilhe nas redes sociais. Faça também a sua inscrição no canal do NEAB. Hoje nós temos o privilégio, mais do que nunca, de continuar aí a terceira semana, o terceiro seminário dos povos de terreiro. Aliás, esse Seminário dos Povos de Terreiro, já fizemos ele presencialmente e contamos com a ilustre presença do nosso convidado de hoje, professor Dr. Emanuel Luiz Roque Soares, nosso parceiro, né, do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ali em Amargosa. O professor Luiz Roque está fazendo o seu segundo pós-doutorado, inclusive pesquisando filosofia afro-brasileira a partir dos mitos, da mitologia africana, né, das narrativas, né, das religiões de matriz africana ou das religiões afrodescendentes, e a sua contribuição para o ensino da filosofia afro-brasileira, tanto na graduação como também na escola básica, uma grande contribuição que o professor vem dando nas suas investigações já há muito tempo. A gente fica muito honrado, feliz, lisonjeado de ter o professor Luiz Roque, Emanuel Luiz Roque Soares conosco, né? É sempre uma honra, ele que anda por várias paragens aí, levando suas pesquisas, suas reflexões, a produção do seu pensamento filosófico, sempre robusto, sempre com muito critério, com muito rigor e com muita beleza, né? Com muita poesia também, com muita força. E dentro de uma espiritualidade que deve nos animar em tempos tão difíceis. O Novembro Negro da UFES, no seu tema geral, convida a gente a pensar esse momento que estamos vivendo, né? As populações negras frente ao Estado conservador e autoritário que estamos vivendo, né? Então, como resistir e resistir nesse cenário? O professor, no seu minicurso que começa hoje, mas se estende até amanhã, então, amanhã também às 17 horas nós estaremos aqui. Quem não se inscreveu ainda, nós vamos colocar aí
tanto a lista de presença de hoje como o link da inscrição para você fazer a inscrição e ganhar o seu certificado. O minicurso é Contribuição das Religiões Afrodescendentes para uma Filosofia Afro-Brasileira. A partir do entendimento de que um dos caminhos capazes de eliminar o racismo estrutural e realmente acrescentar outros tipos de conhecimento ao nosso acervo filosófico, buscamos construir elementos iniciais para uma filosofia afrodescendente que seja capaz de resgatar a nossa identidade a partir das mitologias, contos e cantos africanos, afrodescendentes e indígenas, devidamente selecionados e pré-analisados, além de estudados com rigor filosófico para futuras discussões didática e dialética que sejam capazes de incentivar o filosofar, usando o diálogo como método para o ensino de filosofia e destacando a escuta por parte do educador, que é essencial na formação de um vínculo, abrindo mão da autoridade hierárquica entre ele e seus educandos, fomentar as perguntas, pois sem as mesmas o filosofar não acontece. Consequentemente, entender que a sala de aula é o melhor lugar para filosofarmos, e os educandos são o melhor público e só precisam de incentivo. Além disso, afro-brasileiros que somos, estamos penetrados por várias culturas, onde se destacam três principais, africanas, europeias e indígenas. E, sendo assim, não podemos abrir mão das nossas culturas de raiz ancestral para resgate da nossa identidade como ponto de partida para uma apropriação da cultura alheia. Nosso convidado, o professor Dr. Emanuel Luiz Roque Soares, do Centro de Formação de Professores da UFRB, possui graduação e bacharelado em Filosofia pela Universidade Católica de Salvador, especialização em Educação Estética, Semiótica e Cultura pela UFBA, mestrado em Educação também pela UFBA e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, pós-doc em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, pós-doc em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor permanente do mestrado profissional de História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas, do Centro de Cultura do CAU, né, da UFRB, e do curso de licenciatura em Filosofia no Centro de Formação de Professores da UFRB. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em formação afrodescendente, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, candomblé, ensino da filosofia, afrodescendência e Exu. Portanto, seja bem-vindo, professor Eduardo, ou Emanuel Luiz Roque Soares, aqui conosco. Um prazer recebê-lo mais uma vez, né? E ficamos honrados e agradecidos por sua presença para partilhar. Você que está nos acompanhando aí, fique atento aí à lista de presença, à lista de inscrição, coloque suas questões e comentários, o professor vai fazer a exposição dele, a exposição de 1 hora e pouca. Depois da exposição do professor, nós teremos aí a reação, os comentários de vocês e a participação. Professor, mais uma vez, muito agradecido aqui em nome do NEAB de participar desse terceiro seminário dos povos de terreiro e a sua presença nesse minicurso que muito nos honra. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar meus ancestrais, Ogum e Patacuri Ogum. Saudando a Ogum pelo dia de hoje, eu saúdo a todos. E depois de praxe, fazer minha autoapresentação, né? Sou um homem negro, idoso, de 61 anos, cabelos brancos, barba branca, estou de camisa azul marinho e atrás de mim estão meus livros da minha biblioteca. Bom, Jorge, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse encontro e é sempre um prazer estar na UFES, né? Mesmo nessa situação que nós nos encontramos à distância, mas é um prazer imenso. O que eu queria falar hoje, veja bem, eu estou no meu terceiro pós-doutorado, eu estou fazendo um pós-doutorado sobre o ensino de filosofia afro-brasileira, um resgate da identidade negra e indígena.
Eu estou lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, programa de pós-graduação em Educação, Culturas e Identidades, junto com a Fundação Joaquim Nabuco, sob a supervisão da professora doutora Denise Maria Botelho. Eu estou lá fazendo esse pós-doc, né? Já tem uns 3 meses, no meio dessa pandemia, tudo acontecendo à distância. E o que eu queria falar com vocês no minicurso seria o seguinte: hoje, amanhã eu vou apresentar o projeto de pesquisa de pós-doc. Mas hoje eu fiquei muito incomodado, né, com um conceito que vem me agoniando há algum tempo, e eu vou falar desse conceito hoje. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Como o conceito é muito importante para a própria pesquisa do pós-doutorado, então hoje eu vou me antecipar falando desse conceito, a gente discute ele, amanhã eu apresento o projeto de pós-doutorado e a gente faz a discussão. Viu? O artigo em questão, que eu estou falando desse conceito, é o retorno ao conceito do que seja o mito. Eu fiquei muito feliz com a abertura, com a mitologia africana aparecendo, porque é o conceito de mito que eu vou tentar discutir hoje. Não é nem elucidar, porque não é um conceito que se elucide assim, mas que pelo menos a gente vai chegar a alguma coisa. Quando eu comecei a estudar filosofia, ouvia meus professores, via deles uma distinção de conceito que muito me chamava a atenção, que eram palavras de conceito sabão. Meus professores falavam disso. Ao descrevê-las, eles diziam que era um do tipo em que os conceitos escorrem entre os dedos, escorrega, não se deixam pegar facilmente e enganam aos pesquisadores, gerando um duplo sentido ou mudando totalmente de significado com o tempo, com a política, com o local geográfico e com a história. E também, nesse meu tempo de estudos e aprendizados, que é a graduação em filosofia da Católica, aprendi outra coisa, que para a filosofia, a maior importância são das perguntas do que as respostas. Aprendi que não devemos ter pressa para responder, ou melhor, não se deve matar uma boa pergunta com a resposta rasa. Que o filosofar depende diretamente das perguntas. E essas têm que ter um responder filosofante, que vai mudando como o acrescentar das informações, das pesquisas, das escutas, das leituras, diálogos com o outro, diferente de nós. Uma vez que a única coisa que acrescenta ao nosso conhecimento é a diferença, né? E as escutas, as leituras atentas do pensamento do outro, valorizando sempre as perguntas, né? Em detrimento das respostas. Junto a esse conhecimento, que ressalta as diferenças, pude perceber quanto somos formados de maneira etnocêntrica e eurocêntrica. Quanto desprezamos, principalmente nos cursos tradicionais de filosofia, todo entendimento que não venha do conhecimento europeu. Como se as perguntas e respostas provenientes de africanos, indígenas e outros povos diferentes não tivessem importância epistemológica para o filosofar. E que, dessa maneira,
negando a diversidade do conhecimento humano com a mentira falaciosa de que o conhecimento nasceu com a escrita na Grécia, coisa que, se fosse verdadeira, se fosse verdadeira, não seria necessário todo o conhecimento do mundo para a África, uma vez que a escrita egípcia é bem mais antiga do que a escrita grega, né? Essa maneira de pensar era uma tentativa do colonizador europeu de mostrar-se superior ao mundo que dominava, cobrando obediência devido à sua intelectualidade superior. E dessa forma, encobríamos conhecimentos culturais que podiam acrescentar nossa maneira epistemológica de pensamento. Pude também presenciar uma mudança radical nisso, né? No ensino brasileiro, que foi o surgimento das duas leis, a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que incluía a cultura afro-brasileira e a cultura indígena, e nos forçou a uma reformulação do currículo do nível superior para a formação de professores, que agora têm a necessidade de aprender e ensinar todo aquele conteúdo que havia sido excluído pelos colonizadores. Por exemplo, no meu curso de filosofia, eu não estudei nada referente à África, né? Eu tive uma professora, a professora Dinorá Bebert de Castro, que dava filosofia oriental, e até isso era desacreditado lá pelos cursos. O pessoal dizia que a filosofia ocidental era grega e tal. Mas essas leis do ensino foi um momento ímpar para a gente. A gente tivemos que estudar muito, né? Todos que estavam nessa premissa, que pesquisar, que publicar, que traduzir, além de grandes embates para a mudança do antigo e tradicional currículo do nível superior, que até hoje, em algumas universidades, não aceita e não admite um ensino de uma filosofia afro-brasileira, africana e muito menos indígena, né? Tal reviravolta na formação dos educadores foi uma verdadeira quebra de paradigmas, que só fez acrescentar conhecimentos a partir da nossa própria cultura, além do conhecimento da cultura ancestral africana. Aqui, na Universidade Federal do Recôncavo, criamos uma especialização em História da África para dar suporte aos professores municipais e estaduais do Recôncavo baiano. E, a partir dessa especialização, criamos um mestrado profissional em História da África e Diáspora dos Povos Indígenas, com a intenção de produzirmos pesquisas e produtos didáticos para respaldar o ensino nessa nova realidade que tínhamos, né? Como os professores do segundo grau viravam para a gente e perguntavam: como é que a gente vai ensinar se a gente nunca estudou isso? Entre vários estudos sobre a África, conheci a hidrografia andrinca. Conta-nos a história que, no século XVI, o rei do povo Giamã, localizado nos países Gana, Togo, na costa do Marfim da África, Nana Kofi Adinka, entra em guerra com o rei Ashanti, Osei-Bunzo, líder do povo Akan. O motivo de tal guerra era uma disputa estética de quem fazia o mais belo banco, o mais belo trono, de ouro devidamente adornados com figuras mitológicas. Nessa contenda do povo Ashanti, o povo Ashanti venceu e se apoderou da tecnologia Adinka. Depois de condenar seu rei à morte, após esse apoderamento, essa estética sai do sagrado e da realeza e passa a ser popular.
tornando-se uma simbologia mitológica andinca. Essa mitologia se transforma num objeto de decoração para paredes, para tecidos, utensílios. Dessa maneira, o mito se transforma em escrita comunicativa através da arte. Um verdadeiro sistema ideográfico que representa a maneira de expressão de um povo no mundo. É desse vocabulário estético, de arte, figurado, que transmite e se comunica o pensamento andrinca. É dessa maneira que se expande o conhecimento de forma escrita que eu vou retirar a metodologia principal desse ensaio, que é o princípio Sankofa, que significa retornar para apanhar aquilo que ficou no passado. Ou seja, voltar às suas raízes ancestrais. Dessa maneira, né, voltarei para esse artigo a todos meus conceitos de mitologia, as minhas leituras antigas, acrescentando outra, tentando reformular esse conceito sabão, sem ter pressa para responder, para não matar essa fantástica pergunta: o que é isso, o mito? Eu acho que vocês conhecem o princípio Sankofa, né? É aquela figura do pássaro que se vira para o rabo, né? A figura representa isso, voltar ao passado. Não tenham nunca vergonha disso. Reveja seus escritos, reveja suas pesquisas. E eu fiquei muito impressionado quando eu revi dissertação de mestrado, artigo antigo, tese de doutorado, coisas que tem anos atrás, né? Coisas de 2002, 2005, 2004, eu revendo esses escritos para tentar, e não sei se... Vocês vão me dizer depois se eu conseguir clarear esse conceito do que é isso, o mito. Para presentificarmos a forma primordial do filosofar, existe uma necessidade de que os dias atuais, tal qual os tempos arcaicos, na qual a sabedoria era dialógica, e dessa forma passou por várias gerações, sempre se enriquecendo devido a seu devir dialético, próprio do diálogo humano, que mais tarde veio a transformar-se em filosofia, ou seja, dos mitos contados, dos diálogos, da conversa, é que nasce a religião e, consequentemente, depois a filosofia. Que o mito seja visto não como uma invenção, uma ficção ou uma fábula, mas como uma história real, verdadeira, que trata do cotidiano das ações dos homens e dos seus deuses, cheia de significados sagrados, ontológicos, fabulosos, pois, embora o homem moderno tenha tentado dessacralizar seu mundo, assumindo um profano puro, o que é uma impossibilidade, pois até aquele que não crê em nada está sujeito a essa crença, logo crê em algo. Não crê em nada, eu creio nesse nada, né? E essa atitude não lhe trouxe benefícios, ao contrário. As sociedades atuais, não mitológicas e dessacralizadas, os homens têm dificuldades angustiantes de encontrar, ou seja, reencontrar, tal qual o homem arcaico, uma dimensão existencial, espiritual, ontológica, fundante do modo de ser no mundo. Pois, de certa maneira, o homem arcaico pode ser mítico, ritualista. Enchia-se de poder em sendo um participante da realidade através desses rituais míticos, que renovavam o sentido de vida
de tempo em tempo, trazendo para o cotidiano desse homem a fertilidade da imaginação que possibilitava um grande poder inventivo, criativo, com base em descobertas. Né? Isso é uma citação minha de 2005, né? Está lá na dissertação ainda de mestrado. Compreender os mitos é compreender a história do pensamento humano. Estudar suas estruturas e funções, por estas serem a mais pura representação do modo de ser do homem arcaico, nos leva ao encontro com o cotidiano. Dessa forma, nos coloca a auscultar o homem na sua maneira mais simples de ser cotidianamente. No seu instante presente, no seu ser sendo, o que nos permite, de maneira ontológica, que busquemos fenomenologicamente o seu próprio ser no mundo, através das categorias que possa estudar e elucidar as estruturas das sociedades tradicionais para a compreensão da história e elucidação de vários fenômenos da nossa época atual. No mito, podemos encontrar as formas primeiras de poesia. Porém, esta poesia é intencional, que se preocupa com a existência do seu objeto, tendo em vista que a mente primitiva não estava criando, ou melhor, inventando em si, pondo a sua imaginação mítica a serviço de uma descrição do real. E, desse modo, podemos notar que, embora sem lógica, sem pé nem cabeça, é a narrativa mítica primordial, a primeira verdade científica que conhecemos, pois, tal como a física moderna, o mito é carregado de crenças e imaginações. O mito é uma metáfora sobre o universo, organizada de forma poética, pois, como a física moderna, o fundamento do mito reside na crença da existência do real, do qual o mito fala. Por mais fabuloso e incrível que seja, esta fala, ela é a realidade. Desse modo, a visão de buracos negros do universo é tão real quanto o vazio absoluto existente nos limites do Orum, antes do mundo ser criado por Odudua e seus orixás companheiros, a mando de Olodumare, que, cansado do ócio renante no Orum, ou melhor, movido pela criatividade advinda desse ócio, criou o nosso mundo, que é o Aê. Todos os dois termos, Orum e Aê, são carregados de existente, e é a partir dessa carga existencial, desse ontologismo mítico, que tanto o sábio arcaico quanto o físico moderno resgatam o seu espiritual, a esfera onde estão imersas utopias e metáforas, e que, quando essas são desveladas, o homem ganha uma imensa capacidade criadora, capaz de descobertas e sabedorias antes impossíveis. Não é à toa que a base do conhecimento filosófico, principalmente no tempo arcaico dos sábios, fase anterior ao nascimento da filosofia, encontra-se imersa nos pensamentos de ordem mítica, no qual a oralidade impera e as descobertas e criações afloram, pois é a oralidade, a narrativa falada, que confere aos mitos o poder mágico contido somente na dialogia, nas conversações, tendo em vista que a fala liberta as ideias. Sem o poder, a essência dessas, enquanto escrita, sem perder a essência dessas, enquanto a escrita aprisiona os sentidos mais amplos da comunicação, reduzindo seu poder pedagógico e educativo, pois retira do mito
que é pedagógico por natureza, sua versatilidade móvel, sua prática, seu princípio dinâmico, responsável por sua característica principal, que é o drama existencial. Então, é a fala, é o diálogo que é mais importante quando se conta um mito. Diz Cassier, Ernest Cassier, em Investigações Filosóficas: o mundo do mito é um mundo dramático, um mundo de ações de forças de poderes conflitantes. Em todo o fenômeno da natureza, ele vê a colisão desses poderes. A percepção mítica está sempre impregnada dessas qualidades emocionais. Tudo é visto ou sentido, está rodeado de uma atmosfera especial, de excitação, de exaltação ou depressão. Não podemos falar aqui de coisas como matéria morta e diferente. Todos os objetos são benignos ou malignos, amistosos ou hostis, familiares ou estranhos, atraentes ou fascinantes, repelentes ou ameaçadores. Ernest Cassier, página 128, em Antropologia Filosófica. Daí que a narrativa, como diria Aristóteles na Poética, a forma oral é a melhor maneira de apresentarmos o mito, sem tirarmos dele a percepção do dramático, do que nos fala Cassirer. É o poder poemático da narrativa primordial capaz de tensionar e emocionar, e que, mesmo na época atual, leva o homem, dito civilizado, a retomar suas manifestações apaixonadas. O mito é a base da cultura de um povo. Está no início da formação e dá sentido à sua existência. Portanto, faz parte de uma base histórico-religiosa e filosófica da formação de todos os povos da Terra, das suas mais diversas culturas, pois todos os povos têm sua mitologia, que são seus primeiros tempos, onde homens e divinidade se encontravam. E, a partir daí, nasce a cultura, que é o berço da criação do espírito humano. É na época mítica em que o fenômeno das contendas entre deuses e humanos, embora de aparência irreal e infantil de jogos, vão contribuir, ou melhor, vão compor, juntamente com a parte física, o corpo, a parte circundante a esse, a natureza, a complexidade, que mais tarde chamaremos de homem. Daí que decifrar ou interpretar essa fase nos daria a chave do entendimento humano, não à luz da lógica ou dos processos de verificação das ciências modernas, pois a complexidade ou, às vezes, a simplicidade dos mitos não se deixam penetrar por essas ferramentas. A era mítica tem por ter como características fundamentais a ação, o ritual, a repetição, o sacro, a divindade, pois no mito, a presença do divino é uma constante. Para ser interpretada, carece de movimento instintivo, de retorno aos princípios das vivências e convivências com o sobrenatural. Se faz necessário que percamos a naturalidade, ou melhor, que abandonemos a normalidade, que é a crise da estabilidade dos nossos dias, veladora da compreensão e criação e nobreza do espírito humano. Citação de Nicéia Eliade, em Mito e Realidade. O mito conta uma história sagrada. Ele relata o acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, graças a façanhas de entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total ou cosmo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie de vegetal, um comportamento humano, uma instituição.
é sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu. Né? O mito não é mentira, é verdade. Eu muito fico encabulado. Não, depois eu falo disso. O mito não é mentira. O que ocorreu, manifestou-se plenamente. Os personagens do mito são entes sobrenaturais. Eles são conhecidos, sobretudo, pelo que fizeram no tempo prestigioso dos primórdios. Os mitos revelam, portanto, sua atividade criadora, desvendando a sacralidade, ou simplesmente a sobrenaturalidade das suas obras. Em suma, os mitos descrevem as diversas e algumas vezes dramáticas interrupções do sagrado ou do sobrenatural no mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o mundo e converte no que é hoje. E mais, em razão de intervenções dos entes sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um ser mortal, sexuado e cultural. Eliade, mito e realidade. Podemos notar que para Eliade, que ele nos fala de uma ação do que já ocorreu, que manifestou-se no passado. Ou melhor, movimento que converteu o mundo e os homens no que são hoje. Portanto, é um mito real, sagrado e verdadeiro, principalmente os mitos cosmonômicos, que são os mitos de criação do mundo. São os mais verdadeiros, pois a prova é que o mundo é mundo, porque é nesse mundo que vivemos agora. E assim podemos ver que a chave da nossa origem, da nossa acomodação, crise da estabilidade atual, está nos mitos. E que para voltarmos ao movimento, à ação, temos que, de uma determinada maneira, retornarmos aos mitos, às tradições mais antigas e primordiais, para novamente reencontrarmos com a criação e a descoberta inventiva e criadora do espírito humano. A síntese que o Junito Brandão, em Mitologia Grega, no volume 1, faz é o seguinte: a história verdadeira ocorrida no tempo primordial, com a intervenção dos entes sobrenaturais, chega à nossa realidade cosmoantropofágica, o total parcial que vivemos agora. Mais tarde eu vou falar melhor disso. Para Brandão, o mito é uma representação coletiva que explica o mundo e é sempre relatada por várias gerações didaticamente para ensinar como, o que, por que as coisas são, como são desde os primeiros tempos. Junito Brandão vai dizer Iliotempore, os tempos primeiros. Dessa forma, o mito é a revelação, através da palavra do dito, o vivido, pois a linguagem mítica relata sempre algo que aconteceu. Dessa maneira, quando deciframos o mito, deciframos nossa existência. Diz Brandão, aspas, decifrar o mito é, pois, decifrar-se. Entender o mito é entender-se. Dessa forma, podemos notar que, com o que já foi dito anteriormente, o mito é didático, pois toda atividade humana relevante é correspondente a um mito, que pedagogicamente exemplifica as ações humanas, colheitas, morte, casamento, nascimento, trabalho, educação, etc., através das narrativas poéticas que são transmitidas sistematicamente a todos de uma determinada sociedade, desde os seus primeiros tempos, como era feito por seus ancestrais. Esse conceito que eu quero trazer, porque ele é a base da pesquisa que a gente vai fazer.
E ela é esse conceito de mito que é a grande contribuição das religiões de matriz africana, do povo de santo, para todo o nosso conhecimento. No candomblé, os mitos são contados, cantados, né? No xirê, na roda. Um dos melhores exemplos para entendermos o mito e a sua forma primordial está nesse mito que eu vou contar aqui agora, para já ir terminando, encerrando minha fala, para que a gente venha a uma discussão. É um mito que eu chamo ele do mito do Exu educador. Um dia, foram juntas ao mercado Oiá e Oxum, esposa de Xangô, e Iemanjá, esposa de Ogum. Exu entrou no mercado conduzindo uma cabra. Ele viu que tudo estava em paz e decidiu, como Exu plantar uma discórdia. Aproximou-se de Iemanjá, Oiá e Oxum e disse que tinha um compromisso importante com Orumilá. Ele deixaria a cidade e pediu que elas vendessem sua cabra por 20 búzios. Propôs que ficassem com a metade do lucro obtido. Iemanjá, Oiá e Oxum logo concordaram com Exu. E Exu foi embora. A cabra foi vendida por 20 búzios. Iemanjá, Oiá e Oxum puseram 10 búzios de Exu à parte. Começaram a dividir os búzios que lhe cabiam. Iemanjá contou os búzios. Haviam 3 búzios para cada uma delas e sobraria um. Não era possível dividir os 10 búzios em partes iguais. A mesma forma, Oiá e Oxum tentaram e não conseguiram dividir os búzios por igual. Aí, as 3 começaram a discutir sobre quem ficaria com a maior parte. Iemanjá disse: o costume é que os mais velhos ficam com a maior parte, a maior porção. Portanto, eu pegarei um búzio a mais. Oxum rejeitou a proposta de Iemanjá, afirmando que o costume era que os mais novos ficassem com a maior porção. E, por isso, cabia a ela a moeda que sobrava. Oiá intercedeu, dizendo que, em caso de contenda semelhante, a parte maior cabia a do meio. As 3 não conseguiam resolver a discussão. Então, elas chamaram um homem do mercado para dividir os búzios equitativamente entre elas. Ele pegou os búzios e colocou em 3 montes iguais. E sugeriu que o 10º búzio fosse dado à mais velha. Mas Oiá e Oxum, que era a segunda e a mais nova, rejeitaram o conselho. Elas se recusaram a dar a Iemanjá a maior parte. Pediram a outra pessoa que dividisse os búzios equitativamente. Ele os contou, mas não dividiu por iguais. Propôs que a parte maior fosse dada à mais nova. E Iemanjá e Oiá não concordaram. Ainda um outro homem foi solicitado a fazer a divisão. Ele contou os búzios, fez 3 montes, 3 pôs um búzio mais do lado. Ele afirmou que, nesse caso, o búzio extra seria daquela que não é mais nova nem mais velha, mas ninguém aceitou. O búzio devia ser de Oiá, mas Iemanjá e Oxum rejeitaram o conselho. Elas se recusaram a dar o búzio extra a Oiá. Não havia meio de resolver a divisão. Exu voltou ao mercado para ver como estava a discussão. Ele disse: onde está a minha porção? E elas lhe deram os 10 búzios que ele pediu para dividir e pediu a ele para dividir os outros 10. De modo equitativo, Exu deu 3 para Iemanjá, 3 para Oiá e 3 para Oxum. O 10º búzio
ele segurou, colocou no buraco no chão e cobriu com a terra. Exu disse que os búzios extra eram para os antepassados, conforme costume que se seguia no Orum. Toda vez que recebe algo de bom, deve se lembrar dos seus antepassados. Dá-se uma parte das colheitas, dos banquetes, dos sacrifícios aos orixás, aos antepassados. Assim, também como o dinheiro. Esse é o jeito que é feito no céu, né? Assim também na terra deve ser. Quando qualquer coisa vem para alguém, deve-se dividi-la com antepassados. Lembrai que não deve haver disputas pelos búzios. Iemanjá, Oiá e Oxum reconheceram que Exu estava certo. Concordaram em aceitar 3 búzios cada. Todos os que souberam do ocorrido no mercado de Oió passaram a ser mais cuidadosos em relação a seus antepassados. E eles destinaram sempre uma parte importante do que ganham como fruto do trabalho como presente e fortuna para esses antepassados. Esse mito está em Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás. E aqui eu encerro e espero ouvir de vocês o que é que vocês acharam do que seja o mito, se com toda essa conversa nós chegamos a algum conceito. Muito obrigado pela atenção. Estou aberto às perguntas. Maravilha, professor. Maravilha ouvi-lo aqui. Você que está nos assistindo aí pode colocar questões, comentários, algumas pessoas fazendo registro. A professora Railda, há pouco ela fez uma anotação importante sobre a questão do mito, né? O mito é didático e traz grandes desafios para compreendermos a realidade, né? Tem uma narrativa mítica africana, de tradições africanas, que virou até uma animação, o Kirikou, né? Traz muito essa sagacidade, essa sapiência das tradições africanas, né? E o papel, por exemplo, também dos griots, né? Nas comunidades, seja como essas bibliotecas da própria comunidade, né? Bibliotecas vivas da comunidade, dada a cultura da oralidade e a força que essas narrativas ou essas histórias, até hoje, né? Os mais velhos, algumas pessoas com um pouco mais de idade, com 50, 60 anos, ou até mesmo com 40 anos, lembram dos seus avós, né? Seja pela tradição indígena, pela tradição africana, a força da oralidade, especialmente no campo, né? E como essas histórias ficam na memória e imprimem na vida dos jovens, né, no processo de formação, grandes lições e aprendizados para a vida deles. Qual o papel, professor Emanuel, do griot e das narrativas míticas na formação das comunidades, sejam quilombolas, comunidades tradicionais no Brasil, e como essas tradições ou essas práticas griots, ou essas práticas da oralidade, elas podem ser ainda mais apropriadas pela escola, né, que, de alguma maneira, se envolveu mais dentro de um formato eurocêntrico e distante dessas tradições. Como é que essas narrativas míticas elas podem ser mais exploradas? Você deu aí um caminho, um percurso, colocou esses elementos, mas poderia nos ajudar a pensar como é que isso pode trabalhar desde a educação do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, como explorar isso. A sua pesquisa caminha tanto pelos contos, mitologia e narrativas africanas, como também indígenas, né? E como isso está presente nas cantigas de roda, nos sambas de rodas, né?
nas experiências. Eu lembro que eu estou aqui em Serrinha e fui fazer uma discussão sobre arte com os meus alunos, e aí eu coloquei um samba de roda, peguei no YouTube, né, um samba de roda aqui mesmo de Serrinha, né, de uma comunidade. E aí toquei ali para eles, perguntei para eles, e eles são aqui de Serrinha mesmo, né, quem sabia o que era aquilo, o que estava e de onde era e tal. Como tinha algumas pessoas, tem alguns alunos que são do campo, né, que estão também na escola da sede, eles facilmente identificaram, mas os outros não sabiam reconhecer que aquilo era uma prática cultural do município, né, da oralidade, das suas comunidades, da força e da beleza da criatividade nas comunidades. Então, essa ausência dessas narrativas, dessa oralidade nas escolas é impressionante. O professor Miguel Almi, aqui no Núcleo de Investigação Transdisciplinares do Departamento de Educação, veio fazendo uma pesquisa juntamente nas escolas para perceber se as escolas têm aproveitado o seu entorno, as suas comunidades. Eu acompanho pelo MOC, Movimento de Organização Comunitária, Educação do Campo, né? Em vários territórios, em 3 territórios aqui, tanto o território do Cisal, o território da Bacia do Japipo, o Portal do Sertão, mas especialmente o território do Cisal. E a gente vê essa relação entre a escola e a comunidade, seja escolas ligadas a comunidades quilombolas ou as comunidades do campo mesmo, do aproveitamento dessas tradições orais, desses contos, dessas narrativas, desses mitos na formação deles. Como é que você avalia o papel do griot ou essa relação da escola-comunidade com essas culturas ao entorno delas? Bom, a primeira coisa da oralidade é de uma importância imensa, porque minha mãe me diz sempre, né, que a gente tem que aprender a escutar. Nós temos 2 ouvidos e uma só boca. A primeira coisa é essa: aprender a escuta, ouvir, né? E depois, toda a solenidade, a maneira de sentar em círculo, com que o griot conta um mito, né, com que ele traz através da oralidade, ele suscita esse momento da palavra, do diálogo, da pergunta. Por quê? À medida que o griot conta um mito, e no fim desse conto, ele quer ouvir o que é que as pessoas sentiram em relação a isso. Então, há 2 ensinamentos aí. Um ensinamento de ouvir, de parar para ouvir, para escutar o outro, e depois de falar, de perguntar. É uma troca dialética, é um diálogo, né? É um diálogo sem um ser mais importante do que o outro. Porque quem conta também se cala quando escuta as perguntas, né? É interessante esse conhecimento, e esses homens, esses griots, eram verdadeiras bibliotecas vivas. Eles conheciam, para todo o assunto, eles tinham um mito a ser contado, ele tinha uma história a ser contada. E dessa história vinha a pedagogia, o conhecimento, a transmissão do conhecimento era via oralidade, né? As pessoas aproveitavam muito, e nós, professores, devemos excitar isso a todo momento, porque não é possível que o tempo todo a gente faça conferência dentro da sala de aula. A gente tem que falar e ouvir, falar e ouvir, suscitar esse diálogo. É isso que é o dialógico que se chama, é isso que os gregos chamam de filosofia, é isso que o griot africano traz para a nossa vida, né? Essa encenação ao contar e o escutar as perguntas e as respostas que engrandece pedagogicamente a aula
que engrandece. O contar de um mito é uma aula, né? Se você vê nesse mito que eu terminei de contar, e até naquele primeiro do Exu com chapéu, você vê a característica de Exu, que primeiro gera um embuste, para depois, a partir desse conhecimento que foi essa guerra, gerar um ensinamento. O ensinamento final se dá bem mais lúcido a partir desse embuste, dessa guerra criada dentro da mitologia de Exu, da característica dele. Não sei se eu lhe respondi. Sim, com certeza. Fez um excelente comentário. Professor, nessa sua investigação, você está fazendo aí o seu terceiro pós-doutorado, até esqueci desse detalhe, no seu terceiro pós-doutorado, em outros você fez, como você está se reportando aí várias vezes, a Exu, né? Eu lembro que uma vez eu participei de uma mesa com o professor Ronaldo Sena e um outro antropólogo aqui da UF, todos dois são professores eméritos, já aposentados, um era Ogã, o outro era um babalorixá, muito conhecido, daqui a pouco retomo. E tinha também um bandista, né? E a discussão foi sobre era um lançamento de um livro chamado A Síndrome de Lúcifer, né? Que era essa discussão da imagem do demônio associado a Exu, coisa do tipo. E eu lembro que na época, isso já faz alguns anos, isso foi nos anos 90, ele trouxe a discussão da epistemologia, né, das encruzilhadas ou do Exu, né? Quando você se refere a essas narrativas míticas, e aí vamos pegar a figura do Exu pelos estudos, né, pensando essa epistemologia das encruzilhadas nesse contexto da educação que nós estamos vivendo, a necessidade de descolonizar essa educação, oferecer outras epistemes, outras epistemologias, outros olhares, outros modos de conhecer e de perguntar sobre a realidade. Poderia conversar um pouco conosco sobre o Exu e essa perspectiva epistemológica, exúnica, não só epistemológica, mas também pedagógica, nos modos de ensinar e aprender na escola? Sim, poderia conversar com você. Eu vou lhe dizer, eu escrevi sobre Exu no doutorado. No primeiro pós-doutorado, eu fiz uma biografia de Mãe Baratinha. Estou com o livro até pronto para ver se uma hora dessa eu publico. E o segundo, eu falei sobre sexualidade e sensualidade. Foi aí que eu tive aí com meu amigo Anderson Flor, nós escrevemos um artigo sobre Exu juntos, e foi esse artigo que eu falei aí no último encontro que eu fui. Bom, a maneira de Exu, eu detectei em Exu, quando escrevi sobre ele, duas formas de agir muito relevante. Primeiro, inverter. É uma característica de Exu, a intervenção, intervir. Tomar tudo que não é dele para ele. Interverter. Né? E isso a gente nota exurianamente, por exemplo, em cachoeira. Em cachoeira isso acontece muito, e no Brasil como um todo. Há uma intervenção, há uma inversão de lugares. Por exemplo, o candomblé, a cultura dos orixás na África era coisa somente de homens. Eram os homens que chegavam à frente. E quando se chega aqui no Brasil, né, são as mulheres que vão tomar a frente do culto aos orixás. Há uma intervenção, há uma inversão de valores.
Por que há essa inversão? Isso é exuriano. Por que há essa inversão? Porque toda vez que a sociedade entra num caos, as mulheres tomam o poder. Toda vez que a situação é caótica, você pode ver nas favelas, nas quebradas, na Segunda Guerra, toda vez que a situação é caótica, as mulheres tomam o poder. Os homens não conseguem dominar quando a situação está caótica. Há uma intervenção tão grande que, se você reparar, além das mulheres ser todas mães de santo, isso a pesquisadora Ruth Landes vai ver bem isso, até a igreja em Cachoeira é tomada pelas mulheres. É a Irmandade da Boa Morte, de mulheres negras, mãe de santo, que carrega a Nossa Senhora. Ninguém carrega a Nossa Senhora. Não tem padre, não tem pastor. Não, o poder é tão grande que as mulheres compravam a alforria, passaram a comprar a alforria, passaram a carregar Nossa Senhora e criaram a principal irmandade. Se apoderaram da Igreja Católica, da religião de matriz africana. Então, é uma característica exuriana. Há uma intervenção, muda, toma de lugar, toma o que é do outro para si, né? E essa característica é fundamental porque na dialogia, né, na mensagem, na conversa que Exu traz, ele inverte e toma. Você vê que os dois mitos que apareceram, todos dois ele cria diálogos invertidos. É branco ou é preto? Os búzios são divididos como? Né? E todo esse diálogo com duas faces leva a uma posição superior final. É o orixá mensageiro, mas essa mensagem é toda através de uma dialética, é toda através de uma intervenção. Eu vou contar um mito aqui rapidamente, que você vai ver como ele faz isso ao contrário. Inclusive, para a religião de matriz africana, ele é importantíssimo nisso. Né? Só quem sabia ver o futuro, quem conhecia o Ifá, os jogos de búzio, era Orumilá e Exu. Mas Oxum, a dona da beleza, a vaidosa, seduziu o Exu para que ele contasse a ela como se fazia esse jogo. E seduzir o Exu, não, papai Orumilá disse que não pode. Tá. Aí Exu seduziu disse, vou contar, e contou. Quando Orumilá soube, aí disse, mas Exu, eu não lhe disse que esse poder de ver o futuro era só meu e seu, que não podia contar a ninguém. Aí Exu virou para Orumilá e disse, olha, papai, eu contei tudo ao contrário. Moral da história. Hoje, quando você vai jogar um búzio, eu não sei se você já foi alguma vez uma mãe de santo jogar um búzio, a mãe de santo joga por um lado, né? Pergunta a Orumilá, aos ancestrais, a todos. Mas toda vez que o jogo não dá certo, toda vez que o jogo fica fechado, joga via Oxum, joga tudo ao contrário, e tudo ao contrário se vê também o futuro. Às avessas, você vê como há uma intervenção, há uma maneira de ver as avessas em Exu. Eu acho isso bastante interessante, é uma característica, talvez por isso. E aí, Henrique Cunha Júnior me disse uma vez que essa comparação que você falou de Exu com o demônio cristão foi justamente para desqualificar Exu. Por quê? Os jesuítas são muito sabidos. Eles perceberam a importância desse orixá para a religião de matriz africana. Inclusive, em um candomblé, é o único orixá que não pode faltar. Num terreiro de candomblé,
De vez em quando falta esse ou aquele orixá. Mas sem Exu não se faz nada. Tudo que se faz no candomblé é via Exu. Toda luta de independência, de abolição, foi exuriana. Exu é aquele que conduziu essa... Então, quando os jesuítas perceberam a importância desse orixá, da comunicação, da conversa, do diálogo entre todos, aí vamos diminuir ele, vamos sincretizar com o demônio judaico-cristão, que não tem nada de demônio Exu. Né? É mais ou menos isso. Temos aqui algumas observações, né? A Márcia, aliás, Márcia Silva, ela chama a atenção, li sobre as culturas de Arqué com a Sandra Petit, né? Eu acho que ela tomou um curso esses dias. Uhum. O Alabi Pereira, Exu é vida, movimento e luz. Aqui também, Exu, Senhor dos Caminhos. O mestre Lupião, aqui, Exu, Orixá mensageiro, muito batido pelo cristianismo que o demoniza, penso que não será à toa, sendo ele um elo entre o corpo terrestre e os orixás, enfraquecendo a sua imagem, consegue bater em todos. E aí uma pergunta que ele faz: como se manter uma proposta oral, ancestral, centrada numa perspectiva ancestral filosófica africana, com jovens que querem a todo custo redesenhar ritualísticas que trazem consigo todo um saber? Bom, é o seguinte, eu acho que a gente, de novo, inclusive amanhã, quando eu apresentar meu projeto como um todo, eu vou levar isso à tona novamente. Eu acho que eu não entendo como é que a gente, até hoje ainda não entendi isso, como a gente abre mão de ter 3 culturas. Eu não entendo isso. Todo mundo, você vê, o cara é alemão, né? Tem uma cultura da sua, a cultura alemã, né? A filosofia alemã, toda uma base de um conhecimento ocidental, mas esse alemão sai da Alemanha e vai para a África estudar e conhecer a cultura africana. Né? O cara é americano, nasceu nos Estados Unidos, tem uma cultura excelente, a filosofia americana, toda a maneira da liberdade, da democracia é excelente, mas esse cara sai de lá e vem para o Brasil estudar índio brasileiro. Todos os povos fazem isso. Eles têm uma cultura e vai estudar a cultura do outro. Nós temos isso aqui. Nós nascemos assim. Nós temos as 3 culturas. Eu sou índio, sou africano e também sou português, porque eu nasci aqui. A maneira do ensino, como é que eu largo isso de lado? Por que eu desprezo isso? Por que eu fico só querendo, parecendo que eu vou ser somente europeu? Ou como é que eu fico, que eu encontro também pessoas radicais que só querem ser africano? Como é que eu me esqueço que eu sou afro-brasileiro, que eu tenho coisas a mais do que o outro, que eu tenho um conteúdo maior? Um pesquisador... ninguém gosta muito dele por causa de... Tem todos os seus defeitos, que é o Nina Rodrigues, um dos primeiros pesquisadores da cultura afro-brasileira. Ele dizia, gente, nós não precisamos... Ele sacou isso muito cedo. Nós não precisamos ir à África. A África está em nossa cozinha. É um tipo de conhecimento. Nós temos 3 tipos de conhecimento. E os conhecimentos servem para múltiplas coisas. Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, repito ele incansavelmente. Por exemplo, se eu estou querendo saber alguma coisa de dieta, de não sei o que, eu vou estudar com os índios. Porque a dieta indígena, agora que você está vendo índios obesos,
Os índios nunca foram obesos. Uma dieta extremamente natural, da floresta, da coisa, tem uma maneira de se alimentar, e verdadeiros atletas o tempo todo. Se eu quero estudar ética, falar de igualdade e tal, eu também sou cristão. Eu nasci no meio do cristianismo. Não tem jeito. Eu conheço, né? É aí que muitas vezes eu digo, o problema não está com Jesus Cristo. Está, às vezes, com o fã-clube dele. Está, às vezes, com os seguidores. Né? Jesus vai nos ensinar a dar o outro lado da face, a tratar o outro como nosso igual. Tem exemplo de ética melhor do que essa. E como eu sou candomblessista, eu sou ogã de candomblé, quem melhor vai me ensinar sobre as questões ecológicas, sobre a natureza, do que o candomblé, do que a religião de matriz africana, do que os afrodescendentes. Sem folha não tem feitiço. Eu dependo da natureza, da água para viver, eu sou um complemento disso. Então, eu tenho 3 culturas, está à minha mão a todo momento. Como é que eu vou abrir mão disso? E dizer, essa é melhor, aquela é melhor, aquele caminho a seguir. Todo o brasileiro nasceu no meio disso. É a coisa mais fácil de se ensinar. Qualquer coisa europeia, qualquer coisa indígena e qualquer coisa afrodescendente, afro-brasileiro. Nós fazemos isso normalmente no nosso dia a dia. De manhã você come a empinha do índio, bacalhau é português, e quando chegar mais tarde você comer alguma coisa africana, uma feijoada, Nós somos assim o tempo todo, porque nós vamos abrir mão disso, querer só ser um, né? Não entendo. Nós somos múltiplos disso. Multicultural, como o povo nenhum é. Essa perspectiva também da interculturalidade, o termo que se utiliza de uma interculturalidade crítica, né? Que não seja colonizadora, né? Como você muito bem colocou aí, a gente tem um repertório de tradições na nossa formação, no nosso processo civilizatório, que é de uma riqueza enorme. Claro que a gente deve depurar aí os elementos colonialistas, né, racistas, enfim, uma série de elementos para que uma cultura não esteja, vamos dizer assim, uma acima da outra ou querendo colonizar a outra, mas respeitar profundamente essa riqueza. Nas suas investigações, você coloca não só as investigações a partir das religiões de matriz africanas, mas também a questão indígena. Você falou há pouco também das folhas, né? Os africanos têm o aprendizado das folhas, mas eles também, quando chegam aqui por ocasião do sequestro, eles aprendem muito da alimentação, das folhas, das rezas, das frutas, dos povos originários, né? E tem essa relação. E isso está na base da nossa cultura popular, ou das matrizes da nossa formação. Como é que você vê as narrativas, os contos, os cantos indígenas? A gente tem a figura do Eduardo Viveiro de Castro, a gente tem a figura do Ailton Krenak, da Victor Copenhague, que traz aí a riqueza, né, dessas culturas dos povos originários para se pensar uma filosofia afro-ameríndia, uma filosofia ameríndia. Como é que você vê nas suas investigações não só as narrativas míticas, contos e cantos africanos, mas também indígenas na sua pesquisa? E que aproximações, que diálogos, que potências, que especificidades, até porque foram povos que também foram escravizados, foram expulsos das suas terras, dos seus territórios, destruíram as suas línguas, mas, de alguma maneira, mantém-se aí vivo, resistente, se reinventando, assim como os quilombos, as comunidades tradicionais. E a potência das narrativas, as potências dos seus mitos na reconstrução e na resistência ao longo da história. Eles se aproximam, essas narrativas, esses mitos indígenas e africanos? Como é que você vê isso e a potência disso para o ensino da filosofia?
se aproxima. As mitologias indígenas, africanas e até parte da mitologia ocidental escandinava se aproximam muito, porque eles se aquilombaram, né? Todos esses povos que a corte europeia da Europa não queria, fugiram e moraram nos quilombos, né? E eles se aproximaram. Se você olhar o candomblé, a umbanda, você tem coisas indígenas, coisas. Por isso que eu gosto muito do termo cunhado, um conceito que o Henrique Cunha cunhou, que é de afrodescendência, porque eu não consigo dizer que eu sou africano, né? Eu sou afrodescendente. Eu tenho toda essa cultura. Por exemplo, a gente tem uma coisa na nossa cultura que é escandinava. Não sei como foi que. A única resposta foi nos quilombos. Foi nos quilombos que os ciganos se encontraram com negros e índios e isso aconteceu. Porque em lugar nenhum da África, você tem Exu feminino. E aqui a gente tem Maria Padilha e Pombagira. Essas mulheres vieram da cultura escandinava, penetraram as nossas culturas e volta àquele conceito que eu lhe disse, interveteiro, são as mais poderosas. Né? Quando você está num terreiro que chega, se orienta a homem que Maria Padilha chegou. Ela tem o poder da sedução. Então, nós temos uma cultura afrodescendente que é grande, que os índios, o entendimento indígena, o xamã, está presente a nosso dia a dia. O candomblé é tudo feito com folha, é tudo feito. E essas folhas vieram de onde? Vieram de África? Nem sempre. A maioria dessas coisas os africanos conheceram com os índios. Eu acho que o aquilombamento, e que é uma necessidade que nós temos hoje, está junto de todos aqueles que são excluídos, é esse aquilombamento que deu esse poder afro-brasileiro que nós somos. Né? Se juntar em quilombo contra um inimigo comum, que deu esse poder que nós temos hoje. Né? Nós somos assim. Nós temos essa. Não existe pureza no candomblé. Não existe pureza na cultura afro-brasileira. Nós somos essa mistura, uma mistura forte, né? E que sempre se misturou com aqueles que foram excluídos. Ciganos, indígenas, negros, escravos, se deu a origem a essa cultura brasileira que nós estamos. Uma cultura totalmente diferente, mas que, você veja, em momento nenhum deixou de louvar a Cristo, as religiões, né, católicas, de maneira nenhuma. Fez sua releitura da coisa. Né? Fez o seu entendimento, se apropriou, se apoderou daquilo que tinha de melhor nessas religiões. Porque o candomblé nasce dentro da igreja, nasce nos conservatórios, nasce na barroquinha, nasce dentro da igreja da barroquinha. Né? É aqui que os candomblés começam a surgir. Né? Então, nós somos essa mistura, potente mistura. Né? Ser misturado dessa maneira nos torna mais fortes. Nós temos capacidade de compreender coisas que quem é europeu não compreende, que é somente europeu não compreende. Com certeza, professor, com certeza. A professora Railda, né, faz o destaque que a colonialidade matou e continua matando a beleza da diferença através da política da inimizade, aqui fazendo referência ao Achille Mbembe, naqueles textos, né?
O Jorge, enquanto você falava dessas misturas, né, ele lembrava, que coragem o senhor falar isso, né? Exatamente tocar nesses percursos, né? Eu lembro do professor Ronaldo, chamava a atenção, Feira de Santana é uma terra das encruzilhadas, vamos dizer assim, uma cidade de muitas encruzilhadas. E aqui os candomblés e as casas de candomblés ou de religiões afrodescendentes, elas têm misturas as mais diversas, né, na dinâmica, diferente de algumas outras regiões que têm casas mais tradicionais. Mas aqui as mudanças, a ponto deles dizer, daqui um dia você vai ter um candomblé católico e outro candomblé evangélico, né? E você percebe também algumas igrejas que elas se aproximam muito do que seriam práticas no terreiro, né? Nos modos de ser. E sempre geralmente ali, eu lembro de uma cena aqui em Feira de Santana que foi uma graça, assim, era uma igreja evangélica chamada Igreja Pentecostal Rumo ao Terceiro Céu. E aí tinha um pastor negro, né, todo engravatado, mas as mulheres que estavam vestidas de branco. E aí começavam a rodar enquanto se cantava. Depois caía, e aí tinha umas senhoras que iam amparar. Depois essa senhora que caía voltava vestida de dourado. Quer dizer, se você for num terreiro, em determinados momentos de festa, alguns orixás, a presença das equedes, dos movimentos, dos rituais se encontram perfeitamente. Isso acontece nas periferias, em igrejas neopentecostais, ou essas igrejas de bairros ou de periferias que se reinventam muito próximas às religiões e às práticas populares, né, o que mostra essas misturas. Daí ele falar que em Feira de Santana já teremos um candomblé evangélico e um candomblé católico, né? As apropriações, obviamente, a gente pode discutir aí as disputas do campo religioso, o racismo religioso, as apropriações, mas também a dinâmica criativa que está presente nessas populações afrodescendentes que se reinventam, né? A partir desses elementos religiosos diversos, assim como você falou aí da comunidade da Boa Morte, aí em Cachoeira, né, que ao mesmo tempo tinha um protagonismo ancestral e ao mesmo tempo uma forte liderança no catolicismo aí de Cachoeira. Professor, algumas pessoas fizeram comentário, eu até estou chamando elas para colocarem questões, né, se elas quiserem trazerem questões a partir dessa fala inicial introdutória. O professor Emanuel vai continuar a fala dele amanhã, também às 17 horas, e amanhã ele vai se deter mais na pesquisa que ele vem fazendo ultimamente, né, fazendo algumas análises e estabelecendo mais esse olhar, né, de como as religiões afrodescendentes trazem contribuições para pensar uma filosofia afro-brasileira ou o ensino de filosofia afro-brasileira nas escolas, né? E ainda mais agora, por exemplo, com essas reformas, que pese aí as críticas, e devemos fazer, né, as críticas do BNCC, mas se coloca a necessidade de fazer esse diálogo intercultural, né? Porque se a gente observar os ensinos de filosofias, como você colocou, tinha uma lista de assuntos muito eurocêntrico e eurocentrado, nunca se aproximava desses temas. E agora há a possibilidade aí de você, seja nas eletivas, na própria filosofia, em função das exigências do reconhecimento, do pertencimento, do reconhecimento das raízes locais, regionais, de um diálogo próximo a essas culturas. E a sua pesquisa vem muito contribuir nesse sentido, né? Eu tenho acompanhado as pesquisas do professor Miguel Almi, também tenho olhado com muito interesse e agradecimento às suas pesquisas, porque eu acho que é uma contribuição enorme aí para o debate. O professor Lupião continua: as apropriações culturais estão acontecendo em todos os segmentos culturais de matriz africana, e já se tem a capoeira gospel que nega o vínculo com a ancestralidade africana. Isso aí já é uma apropriação e as disputas, né, nos territórios. É disputa financeira, né?
Sim, Na sim. verdade, são disputas financeiras. Quando você desqualifica o outro do que era de sua cultura e toma para si, por que o cara quer a capoeira gospel? Porque o cara quer uma capoeira evangélica para ele ganhar o dízimo dele. É simplesmente isso. Né? Ele desapropria o outro e desmerece o outro para tomar para si. O cara dizer que a acarajé é bolinho, a comida de Oiá é bolinho de Jesus, porque a acarajé dá dinheiro. Né? Eu conheço baiana de acarajé que sustentou toda a sua família fazendo seu acarajé. Então, as pessoas querem tomar para si e por isso nega ao dos outros. Mas é isso que eu venho discutindo ultimamente. A gente não precisa negar o outro para ser o que somos. Nós somos afro-brasileiros. Né? Eu não preciso negar os outros. Né? Não preciso. Eu, às vezes, penso como Jesus, sem problema nenhum. E eu sou Ogã, sou do Candomblé, né? Sou o guardião da casa de Ogum, do meu terreiro, sem problema nenhum. E eu acho que isso não me faz problema nenhum. Né? E, às vezes, defendo o pensamento indígenas. Eu não preciso ser, eu também não sou africano, eu sou afro-brasileiro. Eu tenho exatamente todo esse conhecimento. Eu não preciso negar, né? Se fosse eu adventista, eu ia adorar a acarajé e não precisava dizer que a acarajé era de Jesus. Mesmo a acarajé sendo um bolinho de Oiá. Quer dizer, o bolinho de Oiá é muito bom. Né? As pessoas negam. É um entendimento para tentar uma hegemonia financeira. Aí elas negam o outro, só isso. E o que me desculpe dizer, o que é uma burrice. Quando você diz que, por exemplo, só Jesus salva, você pode dizer bem melhor. Qualquer coisa que você tiver fé, lhe salva. Pode ser Jesus, pode ser Oxalá, como pode ser Buda, que também serve. Então, é a sua fé, é aquilo no que você acredita que ele salva. E as pessoas ficam nessa contenda, nessa briga, por causa de dinheiro, por causa de finanças. Que quem salva vai ganhar uma ponta a mais. É essa a grande discussão. E nós somos múltiplos, nós conseguimos pensar divinamente como três raças fundiram a nossa cultura. Nós somos afro-brasileiros, né? Nós temos lá na origem indígena, lá na origem africana e lá na origem também o colonizador português. Nós temos essas três coisas. Passou, não adianta a gente querer negar isso. Acho que a gente tem que se apropriar. Quando eu fiz filosofia, eu estudei Joseph Ludwig Wittgenstein, filósofo lá de Viena, você está entendendo? Filosofia da linguagem, me apropriei. Qual é o problema que eu tenho de me apropriar nisso? Ah, não, eu sou afrodescendente, eu não posso falar de filosofia alemã? Posso sim. Posso sim. Como também posso falar de Exu. Me lembro, deixa eu contar um outro caos, eu gosto de contar os causos. Quando eu ingressei no doutorado, aí eu fui para a Federal do Ceará, né? Aí quando a gente chega lá, tem um seminário de chegada de apresentação. E eu já ia com um projeto de tese para falar sobre Exu. Todo mundo sabia que eu ia falar sobre Exu, sobre os orixás e tal. Mas nesse seminário eu não tinha nada pronto. Aí disse, você tem que se apresentar. Aí eu tinha os dois espíritos da obra de arte, né? Apolo e Dionísio, numa versão nietzschiana. Aí eu fiz o discurso, tal. Aí uma professora cearense olhou para a minha cara assim e disse, aí, meu filho, você fala tão bonitinho de Apolo e Dionísio, esqueça esse negócio de Exu, deixa isso falar. Aí, com isso, eu escrevi um artigo que está na tese, no livro até hoje, Por que a UFC é racista?
porque ela não aguenta ouvir falar do que é brasileiro. Ela não aguenta, quer dizer, Apolo e Dionísio é mais bonito do que Exu ou Oxalá? Não tem. São deuses, é mitologias importantes. A gente tem que estudar a mitologia grega, romana, africana e oriental, se possível for. Se apropriar dos mitos, se apropriar da cultura do mundo, da verdade que tem entre os homens. E nenhum é mais mentirosa do que o outro. O mito é base da religião, é base da filosofia, é base da maneira de pensar. Né? Se não fosse aqueles 3 reis magos que foram guiados por uma estrela, por nascimento de uma criança lá na Galiléia, não tinha religião católica, não tinha filosofia católica, não tinha nada. É uma mitologia cristã. Você não pode desprezá-la. Né? Se não fosse Exu, não tinha candomblé. Como é que você vai... Não tinha pensamento do povo africano. Como é que você vai dispensar isso? Né? É mitologia, é isso. Nós temos que estudar e conhecer as culturas, principalmente. O ponto de partida é conhecer de que cultura nós pertencemos. Que eu fiz ao contrário. Eu conheci primeiro a cultura alemã e grega. Só depois, já em doutorado, foi que eu parti para estudar a África, estudar indígena, né? Os Caramari. Amanhã eu vou contar mito indígena. Então, é só depois, porque a maneira com que as universidades formam é que a gente fique só na cultura europeia, eurocêntrico. Né? É isso que a gente tem que desmistificar. Nós somos diversos, nós temos 3 culturas. Isso é vantagem para a gente, isso não é desvantagem. Desvantagem é você escolher um caminho só, quando eu posso sair por 3. A gente vive na encruzilhada desses 3 caminhos. Nossa cultura é uma encruzilhada forte. Mas é isso. Professor, antes de... A gente está caminhando aqui para finalizar nosso encontro de hoje. Ontem nós tivemos a nossa primeira, avisar aí a todos que estão nos acompanhando, que nós estamos no Novembro Negro da UFES 2021, estamos aqui pelo NEAB fazendo o 3º Seminário dos Povos de Terreiro, onde tivemos uma mesa, inclusive, com 3 babalorixás, tatas, enfim, que conversaram conosco, né, a partir de suas tradições, uma tradição Jeje, outra tradição Queto, outro de tradição Angola, né, foi uma conversa muito interessante. Aliás, amanhã, quarta-feira, nós teremos pela tarde, às 17 horas, a segunda etapa aqui do minicurso do professor Emanuel, às 17 horas, e à noite nós teremos uma mesa, respeitem o nosso sagrado da juventude, ou seja, são jovens de candomblé, da tradição Queto, da tradição Jeje, da tradição Angola, que vão estar conversando amanhã, né, falando também do racismo religioso, dos conflitos e da experiência da espiritualidade, de ser jovem e viver a espiritualidade de religiões afrodescendentes, como o professor está colocando. Professor, e ontem à noite, na mesa, respeitem o nosso sagrado a partir dessas tradições, o professor Mavô Adelson, ele chamou a atenção para os terreiros como centros de cultura e pensamento africano, afrodiaspórico, afrodescendente, como se coloca. Eu chamei a atenção, assim, alguns terreiros, né, em Salvador e também no Recôncavo, alguns museus, não, alguns terreiros, alguns terreiros estão se transformando também em museus para a comunidade, né, abertos para a comunidade. Claro que os terreiros, como você mesmo faz registro, ele é uma experiência de aquilombamento também, né, de
profundos laços comunitários. Aliás, como diz isso o Muniz Sodré nos Terreiros e a Cidade, no Pensar na Go, em outros trabalhos, você também nos seus textos, nos seus livros, tem feito reflexões nesse sentido. E aí eu queria encerrar as reflexões de hoje, exatamente isso. Há pouco eu estava ouvindo uma amiga professora que era evangélica e hoje é de candomblé, né? Aliás, eu tive alguns alunos, eu fui professor em seminário de teologia, eu tive alguns alunos que eram evangélicos, fizeram um seminário, se tornaram educadores e educadoras e pastores evangélicos, depois deixaram o mundo evangélico e hoje são de candomblé, né? Inclusive, um é professor da Unilab, professor Denilson, né? E outra, a professora Sidneia, né? Que é uma liderança social também muito interessante, e ela tem feito uma pesquisa que é fazer um registro das Ialorixás mais antigas da cidade de Feira de Santana, e as mais recentes, mas especialmente as mais antigas, e levar isso para as escolas, né? Levar essa memória, esses saberes e essa sabedoria dessas Ialorixás, dessas Iás, dessas Iabás, e levar isso para a escola, né? Para que a escola também se aproprie dessa herança e desses saberes. Como é que você vê os terreiros, o papel dos terreiros na formação das comunidades, como um centro de cultura, de pensamento, de conhecimento, se irradiando também para a vida da comunidade, quebrando, vamos dizer assim, essas lógicas hegemônicas, eurocêntricas e racistas, né? E que tipo de aproximação, por exemplo, o terreiro pode desenvolver em diálogo com as escolas, não na perspectiva de controle ou de catequese, nada disso. É ser esse espaço que recebe, que troca saberes, né, que partilha esses saberes e que produz também. Eu acho interessante. Inclusive, tenho conversado com meus irmãos e irmãs de santo. Primeiro, que se aproprie do que está em sua volta, né? É interessante que eu tenho já alguns irmãos de santo fazendo universidade, né? A UFRB foi para Cachoeira, meu terreiro é em Cachoeira, e eles que tinham uma distância enorme da universidade, geralmente mais pobre para sair estudar, começaram a se apropriar, alguns estão estudando, né? Eu tenho irmãos de santo que estão fazendo universidade. Depois, através dos projetos. Você sabe que o candomblé tem muita dificuldade de angariar dinheiro. Ainda há pouco lançaram uma biografia de Mãe Baratinha, fizeram também, se ganhou um projeto lá para corte e costura. Então, o conhecimento, né? E eu tenho... No meu terreiro, começou a ser normal. Eu tenho 2 irmãos de santo, doutores, além de mim, né? Então, passou a ser comum isso. Além de nos procurarem muito para pesquisa, inclusive, eu sou responsável por isso dentro do terreiro. A mãe de santo sempre manda para mim e diz: negócio de pesquisa, não sei o que, procura Emanuel. Ela manda para mim, e eu acho isso interessante. Eu tenho Cacau, professor Antônio Carlos, que é meu irmão de santo, é doutor também, fez no CEAF, e tem o professor Sandro Correia, da UNEB, Campus 5, que também é doutor, e a gente é tranquilo para a gente tratar da religião, tratar da cultura, tratar do estudo, e só cresce. Eu acho que o terreiro só cresce quando os filhos de santo estudam, e os estudos só crescem quando se chega a perguntar, que tinha um negócio muito estranho, que você só tinha pesquisadores de fora no candomblé. E hoje você tem uma riqueza maior, porque são os pesquisadores de dentro, as pessoas do terreiro falando de si. Não precisa mais vir alguém de longe.
escrever sobre nós, como os primeiros vieram, né? Ruth Landes e outros pesquisadores. Eu acho que só engrandece a religião, que nós passamos a falar de um lugar, de um conhecimento, né? E engrandece também a pesquisa, porque o pesquisador conhece do que ele está falando, sabe o que ele pode falar e deve falar. A religião tem algumas partes que são veladas, não são veladas porque são segredo. É uma aguçada curiosidade. Se você quiser saber como funciona alguma coisa no candomblé, entre. É o aguçar da sua curiosidade. Não são coisas secretas. Agora, são segredos para quem não é de dentro. Né? Mas é isso. Eu acho muito importante, muito bom. Muito obrigado, professor. Nós vamos finalizando aqui essa live. Amanhã temos mais, às 17 horas, novamente, o professor Emanuel vai estar aqui continuando esse minicurso. Você que não se inscreveu, pode se inscrever. Eu coloquei aí no chat, né? Tem a lista de presença. Quem não assinou hoje, assine, né? Mas tem também aí, se você fazer na barra de rolagem, vocês vão encontrar a inscrição, né, para você fazer. Você que não fez a inscrição, está aqui, ó, o link de inscrição que você pode fazer. Já tem mais de 50 pessoas inscritas, né? Mas é importante que vocês compareçam também para receber o certificado de vocês, tá certo? E interagir aqui com o professor, trazendo as suas questões, suas indagações, seja do lugar de vocês como educadores, educadoras, ligado aos movimentos, aos terreiros, participe interagindo aqui conosco, colocando suas questões. E amanhã tem mais. Amanhã o professor vai se aprofundar ainda mais nas mitologias, tanto africanas, ou afro-brasileiras e afrodescendentes, quanto as indígenas, né? E conversar conosco até para como fazer esse trato, né? Também no campo da educação, como explorar isso. O professor chamou atenção para aspectos como o diálogo, o professor sair da ideia de hierarquia, fazer a roda, fazer uma escuta sensível, abrir espaço para uma pedagogia da pergunta, né? Dar lugar ao pensamento do outro, ao movimento do pensamento do outro. Tudo isso é muito importante nas nossas práticas, nas nossas concepções, na educação, mas também saber se apropriar, como o professor disse, dessas heranças que nos informa e que nos forma, né? E que marcam as nossas trajetórias, especialmente nesses momentos desafiadores, da riqueza e a beleza que esses povos nos ensinam. Então, agradecer a todos e todas e todos que nos assistiram hoje. Amanhã tem mais, às 17 horas, e à noite teremos uma mesa 2, sobre, dentro da semana do seminário, terceiro seminário dos povos terreiros, a mesa 2, falando sobre respeito ao nosso sagrado da nossa juventude, com jovens da tradição Jeje, Queto, Angola, né, conversando com vocês. E às 17 horas, aqui conosco, com o professor Emanuel Soares. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua disposição, generosidade, pela partilha desse conhecimento enorme. Você que é um grande filósofo, griot, essa biblioteca que está atrás, mas essa biblioteca que você é também. Tá bom, Jorge. Até amanhã. Amanhã eu só quero pedir uma coisa. Amanhã eu quero mais perguntas da plateia. Eu quero que a plateia pergunte. Vamos ver se a gente... É difícil nesse sistema online, mas vamos ver se a gente trava um diálogo, uma pergunta, um responde, para ver se a gente realmente filosofa. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Até amanhã, nesse mesmo horário. Viu? Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã a todos.